Daniele, bom dia. Bom dia, meu querido. Como que você tá? Tudo bem? Eu tô melhor agora. Que legal, que legal. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito enriquecedor hoje. A gente está muito feliz aqui de estar contigo, né? Que você pôde estar com a gente hoje nessa manhã de terça-feira para a gente falar de um tema tão especial, né? Muito É bom verdade. estar com E eu tô você aqui. adorando essa história de fazer live 10 horas da manhã. É, Eu acho que eu nunca mais vou marcar uma live para depois das 18. Todas elas serão às 10 da manhã. não, à tarde a gente já tá meio cansado, né, Dani? Aí, nossa, fica com aquela cara na live. Exatamente. Não, muito legal. Ontem, hoje, Dani, a gente está aqui então fazendo mais um episódio, né, do Café com Saúde. O Café com Saúde é um programa aqui nosso da Desenvolve que a gente quer trazer vários temas, né, interessantes, temas importantes para a gente poder também fazer um pouco de promoção de saúde aqui, né, levar um pouco para as pessoas de como é a abordagem no SUS, né, trazer também especialistas, trocar ideia com pessoas que estudam, né, que estão aí imersas no tema, por exemplo, como você aqui no TEA. E ontem a gente teve aqui o nosso primeiro episódio, então hoje você está aqui com a gente no segundo episódio. A gente quer manter isso aqui, essa rotina para falar com as pessoas. Acho que é muito importante a gente conseguir falar com as pessoas, descomplicar o tema, né? E principalmente falar um pouco mais sobre acesso, sobre como é a abordagem no Sistema Único de Saúde. Então, esse aí é o nosso objetivo no Café com Saúde, né? Ontem a gente teve a doutora Ana Carla Bittar, né, que ela trabalha na área de psiquiatria. A gente teve um tema também muito importante ontem, que a gente falou a respeito do atendimento de usuários de drogas no SUS, né, de pessoas com doença psiquiátrica, né, com doença mental, pelo uso de substância entorpecente. Então, a Ana trouxe aqui para nós vários pontos importantes e relevantes no cuidado daqueles pacientes. A gente falou um pouco sobre as políticas públicas, né, falou como é a abordagem, e hoje não vai ser diferente. A gente contigo aqui, né? Você trazendo todo esse conhecimento a respeito do transtorno do espectro autista, o TEA, né? E como que é essa abordagem hoje. Então, a nossa ideia é trazer para esse bate-papo, né, um pouco mais, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre tudo isso e sobre como o SUS, né, como o Sistema Único de Saúde pode acolher, ajudar essas pessoas, né, ajudar essas famílias e fazer com que a gente tenha cada vez mais inserção social, né, cada vez mais acolhimento, e que a gente tenha aí consiga melhorar a vida das pessoas lá na ponta. Mas antes disso, eu queria falar, né, falar com o pessoal aqui, né, com os nossos seguidores. Os seus seguidores já te conhecem bem. A Daniela Inocência, ela é psicomotrista, né, na Outstar Desenvolvimento. Né? Depois você explica pra gente, Dani, o que é o psicomotrista. Eu, particularmente, não sei, queria entender melhor aqui. E a gente está muito feliz. Obrigado aí mais uma vez por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo de hoje, né? Só as suas boas-vindas aí para a gente começar o nosso bate-papo. Tá bom, meu amigo, deixa comigo. Primeiramente, psicomotricista. Motricista. Isso. Murilo, deixa eu te falar uma coisa. Vou falar a mesma coisa que eu falo para todos os que me acompanham nas lives ao vivo, né? Para os que me acompanham nas minhas aulas síncronas, que eu tenho uma criança autista em casa. Eu estava programada para ficar no consultório hoje, mas, enfim, né? Imprevistos da vida, de mãe, de profissional, resolvi ficar em casa. Então, o Murilo, inclusive, que nome bonito, hein, Murilo? Que você tem? É o nome do meu Murilo também. O Murilo, ele paira, ele fica aqui, sabe? Ele tá no espaço dele. Então, se em qualquer momento desse vídeo aparecer o Murilo aqui por trás, ou fizer alguma solicitação, eu vou parar tudo e vou atender o meu Murilo, porque ele é a minha prioridade. Então, é só Claro. para a gente já, né, criarmos essa intimidade de que pode acontecer alguma coisa aqui, Murilo, no meio, né, no meio aqui da nossa conversa, tá? Então, tenham essa compreensão. Claro. Dani, vai ser muito legal se a gente puder ver meu xará aí, viu? São raras as vezes em que ele não aparece. Sabe?
Ele tem aquele tempinho assim de atenção que ele fica brincando e depois ele logo vem me solicitar. Deixa acontecer naturalmente, vamos ver. Claro. Meu querido, deixa eu te falar sobre a psicomotricidade e por que que eu escolhi esse tema, né? Essa área para atuar profissionalmente. Bom, eu sou psicomotricista e a psicomotricidade é uma ciência que se apoia no seguinte tripé: movimento, cognição e um terceiro pilar que faz toda a diferença, que faz a psicomotricidade ser o que ela é. Que sabe o que é, ó? O afeto. Exatamente, as emoções, certo? Legal. Eu decidi atuar profissionalmente na clínica, na psicomotricidade, depois que eu recebi o diagnóstico do meu filho, né? Até então, eu não tinha essa pretensão de atuar na clínica. E quando eu comecei a estudar de fato a psicomotricidade, a minha intenção inicial era me apropriar da psicomotricidade para somar à docência do ensino superior, porque eu sou professora universitária há 15 anos. Depois de começar a estudar, de conseguir enxergar tudo que meu filho adquiriu, né, na psicomotricidade desde que ele começou a intervenção, com 3 anos de idade, me deu aquele estalo assim, nossa, temos tantos terapeutas, temos toda uma base de clínica, uma base de pesquisa voltada para a psicomotricidade para bebês e crianças. Mas e os adolescentes e adultos? Foi a partir daí que eu fiz essa escolha de atuar na psicomotricidade clínica exclusivamente no atendimento de adolescentes e adultos autistas. Então, isso é o que eu faço hoje, a maior parte do meu tempo profissionalmente. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre que eu tinha planejado sobre isso. Assim, eu quero dizer que a psicomotricidade ela é importantíssima enquanto abordagem no contexto do desenvolvimento humano, da deficiência, da neurodivergência e especificamente no autismo. Eu descobri a psicomotricidade, como eu já falei aqui, estou repetindo, depois que meu filho foi diagnosticado. E eu descobri como cliente. Primeiro, eu descobri como cliente, porque meu filho foi atendido por 4 psicomotricistas ali quando ele era bem pequenininho. Ele recebeu o diagnóstico ali com 2 aninhos, 3 aninhos, né? Não dá para precisar tanto, Murilo, porque são tantos os especialistas que a gente vai, né? Não existe assim um dia fatídico, que o diagnóstico vem a partir desse dia. Não, porque é justamente uma busca, né? É um processo em que você vai em mais de um profissional. Então, a minha história é essa. E eu penso que tem algo de potência na minha história, que é o seguinte, principalmente porque hoje a gente vai falar sobre o Sistema Único de Saúde. E nós temos a tendência de pensar o SUS de forma homogênea, esquecendo que o Brasil é um país de mais de 5 mil municípios, sabe? Então, eu tenho o que eu entendo nesse momento como que é um privilégio de não ter sido nascida e criada na capital. Né? Eu fui nascida e criada na Baixada Fluminense, que ainda é a região metropolitana do Rio de Janeiro, mas que está longe, geograficamente falando, né, das oportunidades que acontecem na capital. Percebe? Então, eu penso assim que eu sempre, nas minhas aulas, sempre nas minhas conversas, eu invisto em fazer com que as pessoas tentem, porque é muito difícil, pensar numa realidade fora daquele contexto geográfico delas. Porque senão a gente não sai do lugar, né? Senão a gente vai ficar falando de uma realidade específica ali de uma microescala. Mas é isso, meu querido. Essa sou eu. Muito prazer. Sigam o perfil do Altstar para acompanhar o nosso trabalho e contem com a gente em outras Com oportunidades. certeza, com certeza. Não, muito legal, né? Você falou aí
do início, né, da sua trajetória na psicomotricidade, né, com a vinda do Murilo. O Murilo tá com quantos anos, né? Hoje está com 9. Tá com 9 anos. 9 anos, legal. E assim, você já percebia nele alguma diferença de comportamento quando ele era novinho? Como que era isso aí? Murilo, desde a amamentação. Sério? Sério, sério. O Murilo é meu filho único. Eu fui mãe. É porque hoje, assim, a gente, para mim, 40 anos é jovem, né, Murilo? 50 anos para mim também é jovem. Então, eu fui mãe aos 30, né? E o Murilo foi o primeiro sobrinho, o primeiro neto. Então, assim, não tínhamos métricas para compará-lo com outras crianças, assim, né, da nossa convivência. Mas algo que já me deixou, que assim, era um instinto, sabe? Eu pensava que estranho. Quando eu tô amamentando, ele não olha nos meus olhos. Ele olha na minha direção, mas ele não faz um contato físico com os meus olhos. É interessante porque é um olhar que está na sua direção, mas que não conecta com você. É como se ele te atravessasse, sabe? E ele estivesse olhando aqui para trás, aqui da minha orelha, da minha cabeça, mas não nos meus olhos. Esse, para mim, foi meu primeiro estranhamento, né? Mas, enfim, né? Imagina, mãe de primeira viagem, que coisa, você tá inventando, você tá neurótica, não. Né? Então, eu comecei a ver logo assim, bebezinho, amamentando, Entendi. sabe? É a conexão de mãe, né? E depois os sinais vieram um atrás do outro, cada vez mais fortes. Quando o Murilo era bebê, nós morávamos em um condomínio com 3 blocos, um condomínio grande. E havia o grupo Baby, grupo do WhatsApp, das mães, das crianças, né? E eu percebia que no que diz respeito aos marcos de desenvolvimento geral, tá? De marcha, de equilíbrio, de coordenação, o Murilo estava sempre atrás das outras crianças. Ele nunca estava pareado. E quando eu digo atrás, assim, 2, 3 meses atrás, não era um atraso assim que desse vontade de pegar a bolsa e sair correndo para a emergência do hospital. Por mais que hoje, né, eu entenda que isso precisa ser feito. Sim, você perceber que a tua criança não está atingindo os marcos de desenvolvimento, isso é muito sério. E aí, quando vem ali depois de 1 ano e meio, Murilo, que as crianças já estão falando as primeiras palavrinhas, né? Nossa, aí realmente se tornou muito, muito, muito perceptível. Então, além dessas percepções de quando ele ainda era bebê, amamentando, depois ele teve um atraso significativo na fala, ele teve um atraso significativo da percepção do ambiente, no sentido de estamos só eu e ele numa sala. E eu chamava Murilo, Murilo, e ele não me atendia, estando ele na mesma sala que eu, né? Deixa eu ver o que mais, assim, de bastante relevante. Ele tinha dificuldade em copiar gestos. Então, tchau, que aquele bebezinho de 1 ano já dá, tchau, ele dava virado para ele mesmo. Tchau. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você, mãe, pai, vó, vô, eu estou dizendo tudo isso porque, graças a Deus, hoje a composição das famílias brasileiras, né, ela é diversa. Então, só para a gente não ficar focando muito na figura da mãe, né? Então, você que está acompanhando o desenvolvimento de uma criança e está percebendo algo que você acredite que está fora do esperado, quando você for na consulta com o seu médico, leve tudo isso muito descrito, muito mastigado, porque são informações que podem parecer irrelevantes, mas para o profissional que está ali te atendendo, é muito importante que ele consiga compreender todo esse universo de, como é que eu vou dizer, fora do esperado que a criança apresenta, para que o diagnóstico seja mais assertivo e mais rápido, sabe? Hoje em dia, como todo mundo filma tudo, todo mundo com o celular filmando a criança, isso é maravilhoso, porque dá para levar o médico e falar, aqui doutor, ele está fazendo isso, né? Então assim, filmem,
levem material, tanto para o médico, como para o terapeuta, quanto para o psicomotricista. Por favor, acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir. E tem, né, o Dani, tem uma gama aí de, digamos assim, de comportamentos, como você colocou, acho que você foi muito feliz, né? Comportamentos um pouco diferentes do esperado, né? Então tem uma gama muito grande de comportamentos que podem ser muito variáveis, né? Você trouxe para nós os comportamentos que você vivenciou com o Murilo aí, né? Mas, assim, até para a gente colocar todo mundo, né? E esse nosso bate-papo vai ficar gravado aí para muitas e muitas pessoas poderem ver e se amparar. Como você explicaria aí o que é o transtorno do espectro autista, TEA, para alguém que não tá, para pessoas que não estão familiarizadas com esses termos? Certo. Sabe o que eu preferi fazer? Eu peguei o recorte específico da explicação pelo DSM-5. O que é o DSM-5, meus queridos e queridas que estão aqui conversando com a gente? O DSM-5, na tradução, ele é um manual diagnóstico de transtornos mentais. Então, quando a gente diz que o diagnóstico do autismo é clínico, ou seja, observacional, não significa que o profissional que vai diagnosticar vai olhar aquela criança assim e vai lembrar de cabeça, né, quais são os critérios e vai dar o diagnóstico. Não, isso é um processo muito sério. E nesse documento, o DSM-5, ele diz o seguinte, que o transtorno do espectro autista é caracterizado principalmente por essas duas condições que eu vou ler na íntegra para você. Vamos lá. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social. Lê-se atraso. Lê-se fora do esperado. Vou ler de novo. Então, E persistentes, né, Dani? Exatamente. Atrasos persistentes na comunicação social e na interação social. Lembrando que a comunicação não é só fala. A comunicação, ela é interpretativa, expressiva, não verbal e verbal, certo? Então, a criança falar em si, né? Ah, não, meu filho não entrou nesse critério porque ele fala. Não é sobre isso. E vou passar para o outro. Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Então, aquela criança, aquele bebê que tem um comportamento persistente num gosto, num assunto, de forma restrita, de não alterar mudanças. E aí, mais uma vez, quando a gente fala sobre isso, a família pensa assim, ele só gosta de Peppa. Mas não é só sobre gosto, tá? É sobre padrões restritos de comportamento em geral. Só querer comer um tipo de comida, só querer permanecer num tipo de ambiente, percebe? Então, ampliando, e vou ler novamente, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então, juntando esses dois critérios diagnósticos, é o que compõe hoje a condução do que é o transtorno do espectro autista. Mas não acabou aí não, Murilo. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra transtorno do espectro autista. O que é transtorno? Transtorno é um estado alterado. E é muito importante para quem está sendo inserido agora nesse contexto, a gente não pode ter medo das palavras, entendeu? A gente não pode ter medo de falar deficiência. A gente não pode ter medo de falar transtorno. Temos que aprender, romper com as nossas barreiras, da nossa própria discriminação mesmo, né? Para que a gente consiga dar um passo à frente. Então, transtorno nada mais é do que um estado alterado. E espectro significa que ele se manifesta de muitas maneiras. Então, o autismo é um estado alterado que se manifesta de inúmeras maneiras e que se caracteriza por atrasos na comunicação social e interação e também padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Isso é o autismo. E aí já deu para entender que a boca do nosso funil ficou enorme, né? E aí,
não podemos entender que um autista é igual a outro. Porque dentro de todas essas características, as pessoas podem ser muito diferentes. Né? Eu muitas vezes percebo que quando a gente fala autismo, para quem não conhece, vem aquela memória imagética do autista clássico, do autista que faz muitos movimentos repetitivos, muitas estereotipias, que não fala, que muitas vezes tem deficiência intelectual. Ok, é uma forma de ser autista, mas há outras formas. Nem todo autista tem atraso de fala, nem todo autista tem deficiência intelectual, nem todo autista tem hiperatividade, percebe? E aí, nesse mesmo DSM-5, o que há hoje é uma divisão entre os níveis de suporte. Então, pelo DSM-5, além da condução diagnóstica, também há uma condução sobre a condição do caso. Nível 1, nível 2 e nível 3. Até pouco tempo atrás, as pessoas se referiam a esses níveis como leve, moderado e severo, ou leve, moderado e intenso, tá? Atualmente, por parte, né, da comunidade científica, da comunidade de pais e mães ativistas, por parte dos próprios autistas, de tentar não usar mais a terminologia leve, moderado e severo, e sim usar nível 1, 2 e 3 suporte, onde o nível 1 é aquele nível que precisa de menos suporte, e o nível 3 é aquele nível que precisa de mais suporte. Preferências de terminologias à parte, né? Querendo ou não, falar leve, moderado, severo, me parece, para aquelas pessoas que não estão dentro do contexto do autismo, seja terminologias de mais fácil acesso. Porque você fala para a pessoa nível 1, como é que a pessoa que nunca ouviu falar em autismo vai saber se nível 1 é o que precisa de mais ou menos suporte? Eu não sei, você sabe? Então... E já mais um desafio, né, Dani, que você pega, né? Quando você mesmo colocou a questão do transtorno estar relacionado a um espectro, né, de padrões de comportamentos ou comportamentos fora do padrão, né? Eu imagino aqui o desafio para as famílias de conseguir observar isso, principalmente, né, como você trouxe para nós aqui, o Brasil nosso é continental, a gente tem realidades, né, totalmente diferentes, pessoas com formação totalmente diferentes, né, comunidades, enfim, e aí já o desafio para essas famílias conseguirem minimamente levar para os profissionais de saúde quais padrões de comportamento chamam a atenção para um diagnóstico adequado, né? E aí daí assim, a gente mais um complicador, né? Como que eu vou conseguir ajudar o pessoal a balizar o nível de necessidade de cuidado, né? Se não tá como como você trouxe, né? Numa terminologia, digamos assim, mais intuitiva. A Vitória falou isso aqui no comentário. Ela disse assim, exato, eu estava com essa dúvida esses dias. O grau mais alto era 1 ou 3, né? Então, eu penso que nós precisamos ter, nós, enquanto profissionais, precisamos ter cuidado de usar terminologias que alcancem as pessoas. Porque senão, isso aqui que a gente está fazendo hoje, que é um movimento de conscientização, vai servir de quê? Né? A gente quer que o maior número de pessoas entenda sobre autismo. Quanto mais pessoas entendendo, quanto mais pessoas conscientizadas, quanto mais pessoas aptas a trabalhar na escola, na clínica, na igreja, no clube, no cinema, no shopping, melhor. E aí, para isso, a gente precisa ter uma comunicação acessível, né? Desmistificar. Exatamente, exatamente. Legal. Murilo, posso Você quer falar dar um do recado comentário? aqui? Bora? Que é o seguinte, isso é para as pessoas que estão dentro do contexto do autismo, tá? Então, vou... E a gente pode fazer até um corte depois sobre isso. Então, você que está no contexto do autismo, seja porque você é autista, porque você tem um familiar autista,
professor de autista, terapeuta de autista, nós que estamos dentro da bolha do assunto, né? Porque hoje a rede, principalmente a rede da internet, ela é feita por bolhas, né? Então, nós que estamos na bolha do autismo, temos a falsa percepção de que todo mundo está sabendo o que é autismo, né? Todos estão sabendo tudo, todos sabem o que é nível 1, nível 2, nível 3. Todo mundo sabe que um autista é diferente do outro, mas não é verdade, não, tá? As pessoas não sabem, as pessoas desconhecem, as pessoas se interessam pelo assunto a partir do momento que a demanda aparece na vida delas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós que estamos inseridos na bolha, principalmente como profissionais, precisamos ter a humildade, inclusive, de reconhecer que ninguém nasce sabendo, né? Eu não nasci sabendo. Fui estudar depois do diagnóstico do meu próprio filho. Então, se a gente de fato quer contribuir para o processo de conscientização, não dá para assumir o papel de juiz, certo? Precisamos assumir o papel de quem quer somar, de quem quer ajudar o outro a se conscientizar. Então, tenhamos paciência, tenhamos tolerância. Então, esse é o meu recado, para a gente continuar. Muito legal, muito legal. E assim, né, faz todo sentido, porque no final das contas a gente vai fazer uma live que aqui, Dani, eu já posso dizer, né, riquíssima de conteúdo, vejo as pessoas já participando com a gente aqui, mas a gente sabe que principalmente o consumo de conteúdo por rede social é corte, são pequenos trechos, a galera hoje quer informações em pílulas, né, quer coisa rápida, informação rápida, então você traz esse recado aí perfeito, né, que para as pessoas que estão inseridas no ambiente, no contexto do TEA, principalmente profissionais de saúde, vocês têm a responsabilidade de desmistificar o tema e fazer a informação chegar de uma forma que as pessoas entendam na ponta, né? Sobretudo as pessoas mais humildes, que ainda não tiveram acesso à informação, né? Para que a gente consiga aí, buscar diagnósticos adequados, buscar atendimento, acompanhamento adequado, cuidado adequado para melhorar a vida dessas pessoas. E aí eu já emendo contigo aqui. E no SUS, como que funciona isso? Ai, meu querido, posso dizer que acabou a internet? Caiu a luz? É Difícil, olha. difícil, é difícil. Eu imagino que você aí tudo bem, você não está na capital, mas você está num grande centro, na região metropolitana, no Rio de Janeiro, estado do Sudeste brasileiro, super desenvolvido, mas a gente precisa falar, né? Esse conteúdo aqui tá pro universo, e a gente precisa falar com aquela pessoa que está lá no Amazonas, que está lá no Acre, que está no Muito interior do obrigada. Mato Grosso, né? Como que o SUS tem olhado para essas pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista? É sobre isso. Muito obrigada por me poupar de falar exatamente isso, né? Mais uma vez, eu vou retornar num ponto que falamos lá no início da live, né? Por favor, você que está aí na região metropolitana, você que está aí na capital, não dá para pensar com a sua cabeça quando a gente fala de SUS, tá? Não dá. Então, a gente precisa romper com esse limite geográfico para poder compreender o tamanho do nosso desafio. Mas veja bem, independentemente, isso que eu vou falar é muito sério, tá? Independentemente de onde você esteja nos assistindo agora, inclusive, a gente pode até fazer um convite das pessoas colocarem aqui nos comentários a cidade e o estado, né? Pra gente... depois, e você que está vendo esse vídeo gravado, coloca aqui também nos comentários, né? E você que está vendo ao vivo, depois volta lá no vídeo postado e coloca lá a sua cidade e o seu estado, né? Para a gente entender que não é um assunto do eixo Rio-São Paulo, meu povo. Não é, certo? Nasce autista em todo canto desse país. Então vamos lá, vamos retomar o assunto aqui de onde nós paramos. No E é SUS, como como que o a gente tratamento... acolhe esses pacientes, Então, essas pessoas? veja bem, o Brasil é um país com mais 5.000 cidades, é um país enorme, e hoje eu digo que o autismo é um desafio de saúde pública. Ponto. Murilo, não há vaga para todos.
seja na rede pública, seja na rede privada, credenciada pelos planos de saúde, tá? Depois que a nossa página do Instagram tomou uma proporção maior do que ela já tinha, né, uma certa notoriedade, foram, eu não vou dizer assustadoras, porque para mim isso não foi nenhuma novidade, mas a quantidade de pessoas pedindo, por favor, uma condução, uma ajuda, porque estão há mais de 2 anos na fila para conseguir uma consulta com o médico, seja psiquiatra, seja neurologista infantil, vocês não têm ideia. A gente não teve fôlego para quantificar esses dados, mas muitas pessoas... Vocês conseguem compreender o que é uma família que não tem o básico? Porque a escada do autismo, né, desde o diagnóstico até o tratamento, ela é enorme de se subir, tá? E o primeiro degrau é o laudo. O primeiro degrau é o papel, que vai te garantir uma série de direitos. Não são privilégios, são direitos. Como que essas famílias vão conduzir isso se elas não têm o básico? Mas isso é um básico do básico, sabe? Que é o direito ao diagnóstico. Então, é um desafio de saúde pública. Não tem vaga. E eu vou explicar por quê, tá? Para quem não entende ainda sobre autismo. O que acontece é o seguinte, Murilo. Quando a criança, de fato, consegue ser contemplada com tratamento, certo? O autismo, ele não tem cura, mas tem tratamento. Só que é um tratamento sem expectativa de alta. É para a vida toda. Então, quando a criança consegue entrar no sistema, ela vai ocupar aquela vaga para toda uma vida. Ela vai mudando de abordagem, ela vai mudando de quantidade de horas de terapia, isso é verdade. Ela vai mudando de demanda profissional, né? Porque o plano terapêutico vai mudando a partir das habilidades que ela vai adquirindo, dos desafios que ela vai adquirindo também, mas ela nunca sai do sistema. Você entende? Que quem entrou não sai nunca. Então só vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Nunca libera vaga. Percebe? Então a fila não anda, a fila não anda, a fila não anda. E qual é a opção? Só tem uma opção: aumentar a capacidade do sistema. Percebe? Então o colapso está aí. O colapso está na natureza do transtorno do espectro autista. Não tem cura, tem tratamento. E o tratamento, agora isso aqui que eu vou falar, preste atenção. O tratamento é tanto para você adquirir habilidades, como para você não perder as que você já adquiriu. Percebe? Então, assim, a criança já está falando, já desfraldou, já está acompanhando a escola regular, vou tirar ela da terapia. Tira para você ver. As mães que estão aqui nos acompanhando sabem o que acontece quando acontece algum imprevisto e a criança fica sem terapia por 1, 2, 3 meses, como é muito comum a regressão. O risco de você interromper o tratamento tem como regredir, Vitória, tem como regredir. O risco de você perder as habilidades que você já adquiriu é muito grande. Isso é muito comum, muito comum. Na pandemia, por exemplo, né? É que já passou tanto tempo, a gente já esqueceu, né? Graças a Deus. Mas na pandemia, quando as clínicas foram obrigadas a fechar por um tempo, a principal narrativa das famílias era: volta pelo amor de Deus. Porque meu filho, que já estava formando sentença com 4, 5 palavras, agora está falando uma palavra por frase. Percebe? Então, é muito sério. Então, isso tudo... Vocês entenderam o contexto? Entenderam por que o sistema colapsa? Porque ninguém sai, né? E a quantidade... Pode falar. Não, é que assim, além da gente receber essas pessoas, né, dentro dos serviços de saúde, precisa estar nessa conta, né, que a interrupção de tratamento ela vai trazer pioras à situação, né, regressão, né, e são situações indesejadas, mas o poder público vai ter que pensar, né, como trabalhar programas que contemplem essa realidade, né? Isso é uma realidade hoje. E a gente vê aí pessoas que não conseguem acesso, né? Eu acho que
a gente tem dificuldades para o diagnóstico, né, Dani, de conseguir acesso ao diagnóstico adequado e depois o tratamento ainda é um desafio aí para essas famílias, né? Sim, é um desafio. É um desafio atrás do outro, Murilo, né? Eu, nesse contexto exatamente, eu queria ter, assim, notícias ótimas para te dar, tá? Eu não vou dizer que não está melhorando, tá? Seria também um equívoco da minha parte. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nesse ano de 2024, já foi inaugurado um centro referência de tratamento no bairro do Maracanã. E essa semana que passou, é porque a gente está, hoje é terça, né? Essa semana que passou também foi inaugurado um outro centro mais de referência para diagnóstico, mas tudo na capital, né? Tudo na zona sul do Rio de Janeiro, ali na zona centro do Rio de Janeiro. E para quem é do Rio de Janeiro aqui que está me acompanhando, eu penso naquela criança lá da Pavuna, eu penso na criança de Campo Grande, que são bairros assim que são do Rio, né? Da cidade do Rio, mas que são distantes, né? Do centro, né? Que tem que pegar duas condições, você percebe? E Então, você está assim, pensando em bairros, né? E quando a gente fala sobre cidades, o sim, pessoal que está lá na região de Piraí, que está no interior do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro a gente sabe que é um estado todo montanhoso, né? Logística difícil. E a gente ainda tem situações ainda piores, né? A gente falar aí do interior do Amazonas, locais que demoram aí 12, 24 horas de barco para conseguir chegar, exato. né? Então é um desafio, né? Desses 5.570 municípios que existem no Brasil, é um desafio aí para a rede de saúde, para o SUS, de como lidar com esses casos, né? E como ajudar essas famílias. Eu fui secretário de saúde, né, no município no interior aqui de São Paulo, município de 30 mil habitantes. E eu me lembro na época, no município a gente não tinha, digamos assim. Depois a gente implantou um CAPS, né? Que pro SUS é um equipamento de saúde que estaria apto para receber, pelo menos para diagnóstico inicial, né? Essas pessoas. Mas eu lembro que a gente tinha transporte para encaminhar o paciente para atendimento no MAPAI, no município vizinho, né? E aí essas pessoas, né, às vezes com a família, né, iam num ônibus, estão em situação super difícil, sabe? E ter que deslocar de cidade, andar aí 20, 30 minutos, correr risco, mas que também trazia um resultado muito positivo para a vida dessas pessoas, né, que conseguiam trabalhar o desenvolvimento de habilidades aí. Então, isso a gente está falando do interior do estado de São Paulo, né? Como você está trazendo a inauguração na região metropolitana no Rio de Janeiro. E para esse resto desse nosso país grande, né? Então, nossa, a gente precisa, assim, né, fazer o que a gente está fazendo aqui, que é trazer para a discussão, compartilhar com as pessoas e esperar aí que essas palavras ecoem aí, né, para que a gente leve aí para os gestores, né, e a gente consiga trazer aí melhoras, né, num ritmo cada vez mais ágil aí para o nosso sistema. E eu queria, assim, perguntar para você, e como que é, assim, a gente vê muito preconceito, né, enfim, de quem não conhece, né, quem não está familiarizado com o tema. Muitas das vezes a gente já viu casos de preconceito até em equipes de saúde, né, pessoas que talvez tenham uma formação um pouco mais antiga, que esse é um tema que tem crescido mais recentemente, né? Como que é isso na vida de uma família que tem uma pessoa, né, com TEA? Estamos sempre em estado de alerta. Estamos sempre esperando o próximo contexto em que a gente vai precisar brigar pela nossa causa, né? Mais uma vez, hoje, a minha família tem o privilégio de estar num lugar, numa cidade, estamos na cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, né? Onde essa informação já chegou, né? Então, e aí, me ajuda aqui, Murilo, como você quer que eu conduza? Você quer que eu conduza essa resposta dizendo como as pessoas precisam lidar com isso? Me ajuda, meu amigo. Porque são tantas camadas, sabe? Então, Como você acha que a gente consegue melhorar essa realidade, né? Para ter menos famílias passando, menos mães passando pelo que você já passou? Vamos lá. Eu penso que a gente precisa entender
o caminho árduo que nós trilhamos até aqui e não abrir mão de nenhum direito. E não deixar passar. Você entende? Não deixar, não é brigar, mas dentro do contexto apropriado, na escola, na igreja, no clube, no shopping, nos lugares assim de uso público coletivo, entender que você não está recebendo um favor, tá? É um direito seu. E buscar esse direito. O atendente não soube conduzir a sua criança, esteja com seu celular lá, um print da lei, esteja um print do laudo do seu filho para apresentar nos lugares, faça terapia. Não entre nesse ponto, por favor, isso é sério. Pode parecer algo clichê, eu não gosto um pouco daquela frase feita, todo mundo precisa de terapia. Não gosto muito de repetir essas frases feitas, mas famílias de pessoas com deficiência, famílias de pessoas autistas precisam sim de um lugar de escuta, de um lugar para sua própria organização emocional, de um lugar para lidar com os seus desafios emocionais, com as suas angústias, com os seus medos. E isso tudo vai fazer, sabe o quê? Te fortalecer, para que você consiga conduzir no seu cotidiano situações desafiadoras que vão aparecer. A única certeza que eu tenho para te dar é que as situações desafiadoras vão aparecer. E você precisa estar forte para lidar com elas, né? Seja em que cenário for. E é isso, nenhum direito a menos, tá? Nenhum direito a menos. Com certeza. É com essa energia, é com essa garra, é com essa força que pessoas como você, Dani, têm lutado pelo Murilo e conseguido não só para ele, mas acho que para todas as famílias, para todas as demais mães, para as outras mães, para os pais e para as pessoas, né, com transtorno de espectro autista. E essa luta não pode parar. Conte com a gente aqui, né, para a gente esclarecendo um pouco mais também sobre o tema, empoderando essas pessoas para esse debate, né, e fazendo com que a gente consiga aí melhorar cada vez mais. O nosso sistema, ele desde sempre ele começou com luta, né? A gente sempre coloca aqui como curiosidade o próprio início do SUS, né? O SUS começou com uma conferência onde a população foi lá lutar, pô, a gente quer um sistema de saúde de acesso público, universal, igualitário para todo mundo, né? E é com essa luta, é com esse dia a dia que é difícil, né? Tem que estar com a terapia em dia, né? Tem que estar com a cabeça no lugar, tem que estar forte para poder brigar, para poder lutar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, é isso que precisa ser feito. E eu só tenho que te agradecer aqui, parabenizar aí por essa luta. Vamos deixar gravado aqui, pedir o pessoal seguir aí a Outstar, né? O pessoal da nossa rede do Grupo Desenvolve, seguir a Outstar, tem conteúdos muito legais. Eu dei uma olhada lá ontem, vi fotinha do Murilo, vi vocês trabalhando lá, achei super massa, cara, super legal mesmo. A gente, infelizmente, acho que a gente teria assunto aqui para falar o dia todo, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar nosso bate-papo. E aí, eu passo para você aí, te agradeço mais uma vez, né, você fazer suas considerações, quiser falar mais algum ponto que você talvez tenha lembrado aí. E obrigado mais uma vez. O ponto, meu querido, que eu queria trazer é agradecer as pessoas que nos acompanharam. Estou rolando aqui para cima, porque foram muitas perguntas. Agora que eu estou rolando, foram muitas perguntas, assim, muito. O pessoal participou bastante. Então, de parabéns. E a gente dá uma atenção né, a quem está aqui nos honrando, nos prestigiando. Cadê? A Geise disse que só descobriu agora, aos 26. Geisa, vou contar uma coisa para você. Já agora que está só a gente aqui, eu vou contar uma coisa para você. Eu sou de uma família muito grande, né? Minha família é de origem nordestina. E hoje nem tanto, mas muitos filhos, né? Muitos filhos. Meu pai teve 7 irmãos. Depois do diagnóstico do Murilo, 2 tios paternos meus
foram diagnosticados autistas também depois dos 50 anos, certo? Então, é bem comum que cada vez mais histórias como a Geisa, que se descobriu, né, autista depois dos 26, aconteçam, certo? Olha aí, Sempre legal. ela Você disse viu que aqui, não sei se você sempre... viu aqui, Dani, a Vitória colocou, pô, vamos fazer palestras presenciais pelas cidades do estado do Rio de Janeiro, para escolas, professores, pais, e a gente tem aí um debate, né, da inclusão, né, das pessoas com TEA na rede de ensino regular, e a saúde tem apoiado isso também, né, tem programas, viu, Vitória, como o programa Saúde na Escola, que a gente tenta capacitar, preparar as pessoas, preparar principalmente os profissionais da rede de ensino para poder fazer essa educação inclusiva, né, para receber essas pessoas, né? Eu imagino, Dani, que isso não exclui a necessidade das terapias, né, para poder, de certa forma, melhorar, né, conseguir melhorar a capacidade dentro dos comportamentos diferentes, né? Mas eu acho que é muito legal a gente trazer para a discussão, sim, como dentro das políticas públicas, como que a educação, né, a escola poderia estar inserida aí também nesse debate. E assim, me chama que eu vou, sabe? Me chama que eu vou. Mas eu quero ir assim, ó. Eu não quero ficar no Rio, não. Eu quero ir para Belfor Roxo, eu quero ir para São João de Meriti, eu quero ir para Duque de Caxias, eu quero ir para Nilópolis, eu quero ir para Japeri. Quem não é do Rio não tá entendendo nada, sabe? Mas eu quero ir para. Eu quero romper com essa barreira capital, sabe? Quero ir para onde a informação chega menos, de fato, porque tem tantas pessoas maravilhosas trabalhando na rede pública de ensino em todas essas cidades que eu falei, Murilo. E é isso, vambora, Vitória. Chama a gente que a gente vai, hein? É isso Agora aí, ficou ó. frio, ó. Pensar aí na Outstar de levar a informação e a Desenvolve também está à disposição. Obrigado mais uma vez, Dani, pela sua disponibilidade, você ter topado participar com a gente. Um abração, um beijo no Murilo aí. Gostei muito de ver as fotinhas. E é isso. A gente continua essa semana, né? Nós estamos na Semana da Saúde. São vários conteúdos legais que a gente vai trazer aqui. Ficamos muito felizes com o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E eu acho que quando a gente traz a conscientização, né, com uma pessoa que é especialista na pele aí, como você, Dani, que foi a fundo, né, e está fazendo aí pelo Murilo e pelas outras crianças, pelas outras pessoas que estão nessa condição, a gente consegue aí levar o conhecimento, esclarecer e melhorar a vida de todo mundo. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal, vocês que nos assistiram. Até a próxima.